recebam o meu abraço e peço para que você esteja fechando seus olhos nesse momento, para que a gente possa estar falando com Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor. E nesse momento que a Tua filha, ela estará trazendo a palavra do Senhor, que o Senhor possa usá-la poderosamente, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir a Tua palavra, com corações como terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor a falar poderosamente por meio da Mila, e não ela, Senhor, para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Pedimos isso em nome de Jesus. Só peço um pouquinho mais de paciência dos irmãos. Os irmãos estão verificando. Som. Ei. Som. Foi. Não mexe muito na regulagem, não, senão desconcentra a nossa pregadora. Boa noite, irmãos. Toda vez que eu venho pregar, eu fico nervosa. Vocês são muito bonitos, aí vocês me deixam nervosa. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias em Gálatas 1, versículo 15, por favor. Amém? Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele me revelar seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Fechem seus olhos, por favor, e vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma noite, obrigada por mais um dia, obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui falando do seu amor para essas pessoas. Gostaria de te pedir, meu Deus, para que o Senhor me abençoe, que o Senhor me use e que seja o Senhor falando através de mim, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não provenha do Senhor, e que todas as pessoas possam estar com os ouvidos abertos para escutar a sua palavra. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, o que significa ser chamado? Obrigada. O chamado, ele é um convite divino, que no grego, kaleo, significa onde Deus nos convoca para termos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E assim podemos realizar o cumprimento do nosso serviço para o reino. Imagine se hoje você pudesse ouvir a voz de Deus claramente e Ele virasse para você e falasse assim: eu te escolhi. E Ele virasse para você e falasse: eu tenho uma missão para a sua vida. Eu acredito que muitos de nós ficaríamos com medo, eu ficaria com medo, iríamos começar a dar desculpas, ficaríamos assustados, outros diriam que não estão preparados. Alguns pensariam que Deus escolheu a pessoa errada. Mas a verdade é que essa chamada já aconteceu. Antes mesmo de você nascer, quando você estava ainda no ventre de sua mãe, antes de você estar no ventre de sua mãe, Deus já sabia quem você seria e para o que você serviria. Ele já tinha um propósito para a sua vida. Ele já havia separado a sua vida e estabelecido um propósito para você cumprir. Em Gálatas, o apóstolo Paulo nos declara que Deus o escolheu ainda no ventre e o chamou pela sua graça. Isso nos mostra uma verdade poderosa. Deus, ele não chama pessoas perfeitas, mas ele chama pessoas disponíveis. E hoje nós precisamos entender algo muito sério. O chamado de Deus não é apenas um convite a uma vida religiosa. O chamado de Deus é uma convocação a uma missão.
A pergunta que nós precisamos fazer nessa noite é se realmente estamos vivendo o chamado que Deus tem para nós. Nessa noite eu quero apresentar para vocês alguns pontos e mostrar para vocês a importância de ouvir, de entender e de obedecer ao chamado de Deus. Em primeiro lugar, o chamado de Deus é uma convocação divina. Nada na vida do cristão é fruto do acaso. Deus, ele não age por coincidências, ele não trabalha com coincidências. Cada pessoa que foi alcançada por Cristo foi chamado para algo muito maior. O chamado, ele não é apenas um convite opcional. Deus nos convoca a um relacionamento com ele e a cumprir um propósito. Deus, ele não nos chamou apenas para existir, mas para cumprir uma missão. Deus não te chamou apenas para frequentar a igreja. Deus não te chamou apenas para ocupar um espaço no banco. Deus não te chamou para sentar em uma cadeira e admirar aqueles que cumprem o seu chamado. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para participarmos de sua obra. Deus nos chamou para servirmos a obra do reino. Em segundo lugar, o chamado de Deus tem uma missão. Lá em Marcos 16:15, vai nos dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus nos deixou claro qual é a nossa missão. A nossa missão é cumprir o ide. A nossa missão é anunciar o evangelho. Nós fomos chamados para fazer discípulos e falar de Cristo. Isso significa que o evangelho não foi feito para ficar entre quatro paredes, não foi feito para ficar dentro da igreja. O evangelho foi feito para alcançar o mundo. E o chamado de Deus não é apenas para pastores, missionários ou líderes. O chamado de Deus é para todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. O chamado de Deus é para todas as pessoas que são cristãos e foram chamados para ser mensageiros do evangelho. Alguns cristãos pregam em público, no púlpito. Alguns cristãos pregam no trabalho. Outros nas escolas, nas faculdades. Outros pregam dentro de sua própria família. Mas todo cristão foi chamado para pregar. A nossa missão é essa. Eu não sei se você tem um vizinho que você poderia pregar o evangelho, se você tem um amigo, um parente, se você tem um colega de trabalho, um professor, mas com certeza tem alguma pessoa na sua vida, que está no seu cotidiano, que precisa ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês pensassem em vocês, na sua vida durante a semana, no seu cotidiano, as pessoas que estão em sua volta todos esses dias. Agora pensem em todas essas pessoas, onde elas estariam hoje, como elas estariam hoje, se você tivesse pregado o evangelho para elas. Se você tivesse falado de Jesus para elas, se elas não estariam numa igreja, se elas não estariam buscando. Muitas pessoas não têm noção de quem Jesus é, do quão maravilhoso é o seu amor. E essa é a nossa missão. Nós já descobrimos quão maravilhoso é o amor dele. E nós vivemos esse amor todos os dias, mas tem pessoas que não vivem. E essa é a nossa missão, pregar para essas pessoas. Acho que foi César que falou hoje. Nossa missão, às vezes, não é sair daqui para um lugar distante e pregar como missionários fazem. Claro que isso também é muito importante, por isso os missionários vão. Mas, às vezes, a nossa missão é pregar para quem está do nosso lado, para o nosso vizinho, para a nossa família, para quem está dentro da nossa casa. Nossa missão, muitas vezes, é pregar para quem está mais perto do que nós podemos imaginar. Todos nós fomos chamados para levar o nome de Jesus às pessoas. Onde Deus te colocou hoje é o seu campo missionário. Você não precisa sair para muito longe, não precisa sair de Campos para estar no seu campo missionário. Uma vez eu escutei de uma pessoa que nós, os cristãos, somos a única Bíblia que o mundo vai ler. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. E talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Às vezes as pessoas não vão abrir a Bíblia e conhecer a verdade, mas vão olhar a sua vida e, através das suas atitudes, através da sua vida, vão conhecer um amor que eles nunca viram antes.
Agora, você saber disso, que a sua vida pode ser a única Bíblia que alguém vai ler, te assusta ou te conforta? Em terceiro lugar, só um segundo, só para eu beber água rapidinho. Em terceiro lugar, o chamado de Deus responde a uma necessidade. Em Romanos 10:14, diz assim: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Esse versículo nos revela algo muito importante. Existem pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Existem pessoas e existem lugares onde o Evangelho ainda não alcançou. Existem pessoas que vivem sem esperança, sem direção e sem salvação. Por isso Deus chama pessoas. Deus podia muito bem enviar os seus anjos para pregar o Evangelho às pessoas. Mas Ele escolheu, Ele decidiu dar essa missão ao ser humano. O ser humano que é pecador, o ser humano que é falho, mas aos seres humanos que o conheceram, se arrependeram e que se tornaram pecadores redimidos. Essa missão nos foi dada. Aquelas pessoas que hoje sabem quem é Jesus e para o que foram criadas. Deus ele poderia realmente ter enviado os anjos, mas Ele nos escolheu. E isso é uma missão enorme e um desafio que nós temos que ficar gratos por esse desafio. Porque não era para a gente estar fazendo isso, mas Ele nos deu essa missão. Nós temos que ser gratos e levar essa missão como prioridade em nossas vidas. Isso significa que quando Deus chama alguém, Ele está respondendo a uma necessidade no mundo. Se nós não falarmos, quem falará? Eu vi uma postagem uma vez que dizia que os cristãos, eles são mendigos que encontraram pão e estão mostrando a outro mendigo onde encontrar esse pão. E nós encontramos esse pão, porque esse pão é Jesus, o pão da vida. E nós temos a missão e a necessidade de mostrar às outras pessoas onde elas podem encontrar esse pão que nós encontramos. Cada vez que você fala de Jesus para alguém, você está plantando uma semente. Talvez você não veja o fruto dessa semente de imediato, o resultado dela de imediato. Mas Deus faz a semente crescer no tempo certo. Em quarto lugar, o chamado de Deus é um privilégio. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim como vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser chamado por Deus não é um peso, é um privilégio. Entre bilhões de pessoas no mundo, Deus decidiu nos escolher para fazer parte de sua obra. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos designou essa missão de pregar o Evangelho. Isso significa que agora nós carregamos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é anunciar quem Deus é refletir o amor de Deus. Não tem escrito aqui, mas antes a gente tinha refletindo o amor de Deus. E essa é a nossa missão. A nossa vida precisa refletir Cristo. As pessoas observam através de nossa vida, observam nas nossas atitudes, nas nossas ações, observam nas nossas palavras, no nosso comportamento. E agora a pergunta que eu faço para vocês: as pessoas têm observado, têm visto Cristo nas atitudes de vocês? As pessoas, através do que sai da boca de vocês, através das palavras de vocês, podem perceber Cristo na vida de vocês? No seu comportamento, na forma como você age com as pessoas, na forma como você age quando dá alguma coisa errada na frente de outra pessoa, as pessoas conseguem perceber Cristo através de sua vida? A sua vida reflete o amor de Cristo? Fora da igreja, fora do meio onde as pessoas fazem tudo certo, a sua vida reflete o amor de Cristo? As pessoas conseguem ver Jesus na sua vida? E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. O nosso testemunho revela Jesus? Nós fomos chamados para testemunhar o amor de Cristo.
E esse testemunho que nós temos dado para as pessoas revela o amor de Cristo? As pessoas conseguem ver Cristo na gente? A nossa vida tem impactado vidas de outras pessoas? Ou nós somos como os outros, só como mais um? Em quinto lugar, o chamado de Deus não é para atender interesses pessoais. Em 2 Timóteo 1:9, diz assim: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Cristo Jesus. Deus nos chamou para uma vida santa. Nós não somos perfeitos, nunca seremos, mas Ele nos chamou para buscar ter uma vida santa, buscar a santidade. E nós buscamos a santidade naquele que é perfeito, em Jesus Cristo. Nós não seremos perfeitos nunca, porque somos pecadores, mas nós temos que buscar a perfeição naquele que é perfeito, todos os dias, através de renúncias e através da busca na palavra de Deus. O chamado não é sobre nós, o chamado é sobre o reino. O chamado não é sobre Mila, não é sobre nenhum de vocês. O chamado é sobre a obra que nós estamos cumprindo do reino. O chamado de Deus não é para uma promoção pessoal, não é para uma fama ou reconhecimento, não é para status, não é para que as pessoas engrandeçam o nosso nome. O chamado é para engrandecer o nome de Cristo, através de nossas vidas. O nome que tem que ser glorificado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. O chamado é para cumprir o propósito de Deus. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de pessoas que receberam um chamado e cumpriram esse chamado. Pessoas também que eram improváveis, que ninguém olhava para elas e diria que eram pessoas importantes, que iriam ser pessoas importantes. Davi foi um deles. Davi, eu tenho certeza que quando era só um pastor de ovelhas, pequenininho, ninguém olhava para ele e diria que ele iria ser um grande rei. Ninguém olhava para ele e diria que ele ia derrotar um Golias, um gigante. Mas ele foi um rei. Davi derrotou o gigante, porque ele foi chamado para isso. E quando nós somos chamados por Deus, a promessa é concretizada. Porque quando estamos com Deus, não existe nada que possa nos atrapalhar de cumprir o chamado. Davi não tinha força nem capacidade aos olhos humanos de cumprir o chamado. Mas ele conseguiu, porque quem o chamou, o capacitou. Moisés tinha dificuldade para falar. Moisés era gago. E Moisés foi lá e livrou o povo do Egito. Livrou o povo do cativeiro. Moisés foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho. Timóteo, ele era muito jovem. Timóteo, a gente viu na EBD, a gente aprendeu sobre ele, que Timóteo era tímido. Timóteo tinha dificuldade para se expressar. Timóteo ficava doente constantemente. E isso não o impediu de cumprir o chamado. Timóteo foi usado por Deus para levar o evangelho para muitas pessoas. Paulo é um dos maiores exemplos. Paulo foi perseguidor de cristãos. E Paulo se tornou perseguido, porque ele recebeu o chamado, ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu um chamado e ele cumpriu esse chamado, ao ponto de entregar a sua vida e morrer por esse chamado. Muitas vezes, muitas pessoas vão ter que passar pela morte terrena, para cumprir um chamado. Mas a importância de tudo não é o que está aqui, não é o que está nesse presente, mas sim um futuro bem próximo, onde Jesus vai voltar e nós vamos subir com Ele. E essa renúncia das nossas próprias vidas vai valer a pena. Mesmo assim, Deus usou cada um deles poderosamente. Mesmo sendo pessoas improváveis aos olhos humanos, Deus usou eles poderosamente. Isso nos ensina uma verdade muito importante, que Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Ele capacita os escolhidos. Ninguém é perfeito o suficiente para ser chamado, mas qualquer pessoa que esteja disponível será usada por Deus para cumprir o chamado dele. Nós precisamos pensar se nós estamos disponíveis,
se nós temos colocado cumprir o chamado de Deus como prioridade em nossas vidas, ou se nós temos deixado Deus como último plano. Se conquistar as minhas coisas terrenas, conquistar bens materiais, conquistar a minha família, ou conquistar as coisas para sustentar a minha família, se essas coisas não estão em primeiro lugar em nossas vidas. Agora, se estivermos dispostos a obedecer um chamado, estivermos dispostos a colocar Deus como prioridade em nossas vidas, independente de qualquer coisa, independente dos nossos desejos, de nossas necessidades, se nós nos colocarmos dispostos para receber um chamado e cumpri-lo, Deus irá nos usar. Deus usou até uma mula para falar com Balaão e não vai nos usar? Nós precisamos estar dispostos a ser usados por Deus. Em sexto lugar, fugir do chamado é um erro. Muitas vezes as pessoas sentem o chamado, recebem o chamado, mas pensam que ainda não estão prontas. Começam a dar desculpas, ou eu sou muito novo demais, não tenho capacidade ainda, quando eu estiver mais velho, mais experiente, eu faço. Ou eu estou no momento em que eu tenho que trabalhar, eu estou na fase da minha vida em que eu tenho que buscar as coisas para que lá na frente eu possa estar calmo e possa receber e cumprir o chamado. Ou eu já estou velho demais, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade, não tenho força como eu tinha, e eu não posso cumprir o chamado. Existem pessoas que podem cumprir o chamado melhor do que eu. Existem inúmeras desculpas. Todas as pessoas que Deus usou na Bíblia, todas as pessoas improváveis aos olhos humanos, poderiam ter dado desculpas. Desculpas muito plausíveis para poder Deus falar, não, melhor outra pessoa. Mas não. Ele escolheu aquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram as pessoas que ele iria usar. Através da vida daquelas pessoas, ele iria alcançar outras vidas. E muitas vezes ele está esperando você estar disposto. Muitas vezes ele está esperando você se disponibilizar, deixar as coisas mais importantes aos nossos olhos e focar no chamado. Focar em dar a nossa vida inteira, como ele deu quando morreu na cruz em nosso lugar. Dar a nossa vida e nos disponibilizarmos para sermos usados por Deus. Se esperar... Muitas vezes essas pessoas pensam que outras pessoas são melhores. Mas se Deus te escolheu para cumprir uma missão, é porque você era a pessoa que Ele queria. Você era a pessoa certa. Lá em Eclesiastes 11:4, diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Nós somos esses agricultores. Nós somos o agricultor. Agora, se nós esperarmos condições perfeitas para irmos levar a palavra de Deus, se nós esperarmos tempo certo, se nós esperarmos a nuvem perfeita para pregarmos a palavra de Deus, será tarde. Porque o tempo está se esgotando. Nós já temos Jesus, mas e as pessoas que não têm? É a nossa obrigação, no hoje, no presente, onde temos oportunidade para pregarmos o Evangelho. Se nós esperarmos as condições perfeitas, nós nunca colheremos. Se esperarmos o momento perfeito, nunca começaremos. E por isso, seja qual for o motivo, nunca fuja do seu chamado. Porque o chamado de Deus, ele vai se cumprir, você querendo ou não. Você só vai estar atrasando aquilo que você vai ter que fazer. Porque se Deus decide, Ele cumpre. E se Ele decidiu usar a sua vida, Ele vai usar a sua vida. Independente do que você queira, independente do que você tente fazer para fugir desse chamado. Fugir do chamado de Deus é um grande erro. Um exemplo claro disso na Bíblia é Jonas. Seria impossível falar de fugir de um chamado e não falar de Jonas. Jonas, ele foi um homem no qual Deus escolheu para ir pregar em Nínive. Só que Jonas, ele não quis. Jonas, ele achou de bom tom não responder o chamado de Deus e fugir desse chamado. Jonas, ele entra no navio e ele muda a rota. Ele decide ir para Tarsis. E nesse momento em que ele entra no navio e acha que está fugindo de Deus, acha que Deus não vai saber, que Deus não vai ver, porque Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. E ele viu Jonas fugindo. E ele vê a gente fugindo quando ele nos chama também.
Jonas ele mudou a rota e decidiu ir para Tarsis. Mas no meio da viagem, no caminho para Tarsis, uma enorme tempestade ocorreu. Uma enorme tempestade ameaçava naufragar o navio. E todos começaram a se desesperar. Todos os tripulantes, o comandante do navio, começaram a se desesperar, porque eles iriam naufragar, iriam morrer. E sabe onde Jonas estava? Jonas estava dormindo no porão do navio. Enquanto tudo estava acontecendo por culpa dele, ele estava dormindo. Foram chamar Jonas e acordá-lo para saber o que eles deveriam fazer. Porque todos começaram a pedir aos seus deuses um livramento, uma libertação daquela tempestade que iria matá-los. Então o comandante desceu e chamou Jonas para poder orar ao seu Deus, chamar o seu Deus e ver se eles poderiam ser salvos pelo Deus de Jonas também. Jonas na hora entendeu que tudo aquilo estava acontecendo por culpa dele. E Jonas falou: eu sou servo do Deus dos exércitos e eu estou fugindo dele. E essa tempestade é por minha culpa. Então eles perguntaram para Jonas o que deveriam fazer com ele. Porque se a culpa era dele, ele também tinha que resolver. Jonas falou: me lancem ao mar, porque essa tempestade é minha culpa. E assim foi feito. Lançaram Jonas no mar e a gente já sabe, né, um enorme peixe engoliu Jonas, mas Jonas não morreu. E na barriga do peixe, ele começou a recitar salmos, ele entendeu o seu erro, ele reconheceu o seu erro, que ele não deveria ter fugido, e ele começou a orar, pedir livramento, e pedir uma nova chance a Deus para que ele pudesse cumprir o chamado dele. Porque ele entendeu que independente do que ele fizesse, do quanto ele tentasse fugir daquele chamado, quando Deus quer uma coisa, aquilo acontece. E quanto fosse a demora que Jonas conseguisse fazer para que ele não cumprisse, iria acontecer de uma hora ou outra. E ele entendeu isso, pediu perdão a Deus, e assim o peixe o vomitou. Quando Jonas conseguiu sair do mar, ele decidiu, finalmente, responder ao chamado dele. Então ele foi para Nínive, só que Nínive era uma cidade enorme, que precisava de 3 dias para percorrê-la toda. Então Jonas fez isso, nesses 3 dias, ele foi avisando as pessoas que em 40 dias o Senhor iria detonar a cidade, porque eles estavam vivendo de uma conduta completamente errada. E aí o rei, então, decidiu entender que eles precisavam se desculpar com o Senhor, porque o que eles estavam fazendo era errado. E o rei, ele se senta sobre cinzas. A Bíblia nos fala que o rei sentou-se sobre um monte de cinzas. Isso, naquela época, era se colocar num lugar de insignificância, entender que existia algo maior sobre ele. E ele fez isso. Ele se vestiu de um pano de saco, se vestiu em um pano de saco e mandou que todo mundo, todas as pessoas e os animais colocassem também um pano de saco e ficassem em um jejum que ninguém poderia comer, nem os animais, e para que assim Deus pudesse voltar atrás, para ver se Deus voltaria atrás. Deus já sabia que isso ia acontecer, mas ele queria que as pessoas de Nínive se reconhecessem o erro e pedissem desculpa, se redimissem. Então Deus voltou atrás, como ele já iria fazer, e decidiu não destruir aquela cidade. Só que enquanto isso acontecia, Jonas estava sentado, observando o que ia acontecer com a cidade. Jonas esperava que Deus não fosse ser misericordioso e destruísse a cidade. Mas quando ele viu que Deus voltou atrás, ele se irou. Ele se irou porque ele falou assim: Senhor, eu já sabia que isso ia acontecer quando eu saí. Quando eu não quis vir para Nínive, foi porque eu sabia que isso ia acontecer. Que o Senhor é tão misericordioso que o Senhor iria perdoá-los e voltar atrás. Ele já sabia que isso ia acontecer. E isso irou ao ponto de que ele pediu a morte dele. Ele falou: eu prefiro morrer a viver desse jeito. Só que aí Deus enviou uma planta para cobri-lo, porque o sol estava muito forte. E ele ficou tremendamente grato por essa planta. Ficou muito feliz. Dormiu, até conseguiu dormir. Quando ele acordou com o sol de novo. Na cabeça dele, um sol escaldante. Isso irou de novo, por quê? Porque Deus havia enviado uma lagarta para comer o talo da planta. E fazendo com que a planta secasse. Isso irou ele profundamente, ao ponto dele pedir de novo para que morresse. Porque era melhor morrer do que viver desse jeito. Só que aí Deus virou para ele e falou assim:
Você acha que é mais importante uma planta no qual você não teve envolvimento algum para fazê-la crescer, do que a vida de milhares de pessoas e animais naquela cidade? Deus fez com que isso acontecesse para que ele pudesse entender que as pessoas são importantes. Jonas tinha uma raiva muito grande de Nínive. Lá em Nínive eram povos assírios, e os assírios não se davam bem com o povo de Israel. E muito provavelmente por isso Jonas queria que Deus detonasse a cidade, porque as ações daquelas pessoas não eram boas. Só que Deus fala: você acha que não vale a vida dessas milhares de pessoas e animais? E é isso que fica para a gente hoje. Será que nós não temos agido como Jonas? Será que nós não temos tentado fugir do nosso chamado? Será que nós não temos sido tão mesquinhas como Jonas foi, a não querer que as pessoas possam ter também essa misericórdia que Deus nos deu? Ou será que nós também não temos nos achado incapazes de cumprir o nosso chamado? Maria, mãe de Jesus, com certeza ficou com medo quando descobriu que seria a mãe do Salvador, mas ela aceitou o chamado dela. Os pescadores, João, Tiago, Pedro, todos eles deixaram o seu trabalho, que era a pesca, para ser pescadores de homem, deixaram a sua vida para trás para seguir Jesus. Será que nós não temos colocado as nossas vidas como prioridade ao invés de Cristo? Sendo as nossas vidas dádiva dele, sendo nossas vidas por meio dele, porque se não fosse ele enviando o seu filho, se não fosse Deus enviando o seu filho Jesus para morrer na cruz, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos vida. Será que nós não temos nos colocado num patamar muito acima, muito elevado do que realmente deveríamos? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a nossa vida é a nossa vida graças a Ele. Nosso respirar, tudo que fazemos é graças a Ele. Será que nós não temos nos colocado num patamar acima do dele? Eu gostaria que vocês abaixassem as suas cabeças e fechassem os seus olhos. E pensassem na vida de vocês. Pensassem em tudo que vocês têm feito. Se em tudo que vocês fazem, vocês colocam Deus como prioridade na vida de vocês. Se no ambiente em que vocês estão, fora daqui da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, se vocês têm se colocado disponíveis para receber e cumprir um chamado de Cristo. Se vocês não têm se colocado acima de Jesus, acima de Deus. Gostaria que vocês pensassem, refletissem sobre isso e entendessem a nossa insignificância, entendessem que nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas, que nós precisamos nos colocar disponíveis, porque Deus ele precisa que nós nos coloquemos como disponíveis para que Ele nos use. Talvez você pense que não está preparado. Talvez você pense que existem pessoas melhores do que você. Talvez você pense que você não tem dom e nenhum talento, sendo que Deus nos deu dons e talentos. Todo mundo tem dom e talento. Talvez você só não descobriu o seu, mas você tem um. E esse dom e esse seu talento tem que ser usado para o reino, tem que ser usado para a obra de Jesus. Talvez você pense que não esteja preparado, mas Deus chama pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. A pergunta não é se Deus nos chama. A pergunta é se nós estamos disponíveis para sermos usados por Deus. Gostaria de estar chamando o pastor aqui na frente para estar orando pelas nossas vidas. O que dizer diante de todas essas coisas? Não é só o pastor que tem pregado aqui, o pastor Dylan também tem pregado, e agora a gente escuta de uma adolescente. A importância de estarmos atendendo a um chamado. Eu achei interessante que ela disse que o chamado não é somente para pastor. Existe o chamado pastoral. O chamado não é somente para o líder do ministério de louvor, para os levitas.
O chamado não é somente para diáconos, para a liderança da igreja. O chamado não foi somente para Mila. O chamado é para cada um de nós. E sabe o que me empaquetou? Eu ouvi de uma adolescente a seguinte pergunta: o que tem te impedido de obedecer a esse chamado? O que tem atrasado você a dizer sim e a exercer o seu chamado? Sabe que quando a gente se atrasa em decidir, quando a gente se nega a obedecer, a gente atrasa o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. E Deus, Ele pode muito bem substituir a gente, mas Ele quer contar com cada um de nós. Ouvimos aqui e aprendemos que fugir do chamado é um erro. Antes disso, ouvimos que o chamado, ele é um privilégio. O chamado do Senhor não é peso para a gente. Quando a gente está no meio, lá no nosso serviço, né? E chega o nosso chefe e dá mais uma incumbência, né, Marcelo? Às vezes chega na nossa mesa, agora você vai fazer essa função e mais essa e mais essa. A gente não fica muito satisfeito não, né? Porque dá mais serviço para a gente. Aí a gente fica pensando, mas por que o outro não pode fazer? Por que tem tanta gente que não está fazendo e eu estou fazendo? E aí, por estar fazendo e desempenhando bem, o meu chefe vem e coloca mais 2 funções para mim. Mas o chamado de Deus, ele não é um peso para a gente. O chamado de Deus é um privilégio. A palavra do Senhor diz que os anjos gostariam de estar fazendo aquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. Os anjos queriam fazer, mas Deus escolheu cada um de nós. Escolheu vidas transformadas para ganharem outras vidas. Um dia Ele transformou as nossas vidas. E ao transformar as nossas vidas, Ele nos deu uma missão: de ir buscar outros, para que sejam transformados pela palavra, pelo poder, pela autoridade do Senhor. E aí sim, fugir do chamado é um erro. Será que nós gostaríamos de permanecer errando? E por quanto tempo a gente vai continuar errando? Tudo porque a gente não quer dizer sim para o chamado do Senhor. A campanha de 2026 diz que Jesus vive, reina, Jesus vive e voltará. Vamos completar a missão. Creio que seja isso. Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. São 2 verdades. Primeira é que Jesus vive. A cruz não foi capaz de detê-lo. A morte não foi capaz de detê-lo. O sepulcro não foi capaz de detê-lo. Jesus ressuscitou. E glória a Deus por isso. E Ele ascendeu aos céus. Ele vive, é a primeira verdade. A segunda é que Ele voltará. Mas existe um compromisso para a gente, uma responsabilidade, completar essa missão. E quando Jesus voltar, Ele vai requerer das nossas mãos as pessoas que nós tivemos oportunidade de pregar o Evangelho e que muitas vezes nós não fizemos. Ah, mas isso o pastor faz todo domingo. O pastor não consegue chegar no teu serviço. O pastor não consegue entrar na tua sala de aula na faculdade. O pastor não tem acesso à porta de sua casa. O pastor
quiçá conhece os teus primos, os teus tios, seus parentes. Por isso você foi incumbido dessa missão. E nessa noite, queridos, assim como eu fui impactado pela mensagem, entendendo o meu compromisso e a minha responsabilidade, eu queria que os irmãos, ao se colocarem de pé, também pudessem estar entendendo a sua missão e decidindo levar adiante, cumprir o chamado para o qual Deus nos chamou. Vamos colocar de pé, queridos. Ah, Senhor, eu quero começar pedindo perdão, Senhor. Perdão porque tantas vezes, ó Pai, nós agimos com tanta indiferença para coisas tão sérias e tão emergentes, ó Pai, tão urgentes, melhor dizendo, que é pregar o Evangelho, Senhor. Pai, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós não temos aproveitado as oportunidades do Senhor para sermos instrumentos de transformação de vidas, ó Deus. Mas nesse momento, ó Pai, nós reconhecemos que não temos desculpas mais, não temos justificativas, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, falou aos nossos corações, falou para nós. Nós ouvimos a Tua mensagem, Senhor. Isso nos torna indesculpáveis diante do Senhor, se nós não cumprirmos a nossa missão, se nós não cumprirmos o propósito do Senhor na nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Entendemos que fomos chamados, ó Pai, para irmos e indo, Senhor, pregarmos o Evangelho, para fazermos discípulos de Jesus, para ensinarmos, Senhor, com palavras e também com as nossas vidas, ó Pai, o que é ser discípulos de Cristo, para que possamos, Senhor, exercer esse ministério tão grandioso que é o ministério da reconciliação do Senhor com o homem. Entendemos, ó Pai, entendemos, Senhor, a nossa responsabilidade, Senhor, e firmamos, Senhor, o nosso compromisso diante do Senhor, para cumprirmos o nosso chamado, para cumprirmos a nossa missão, até que Teu Filho amado Jesus venha. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que é sermos chamados pelo Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jamais vou me calar, eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou
problemas tentam me abater, eu me lembro grande o sol nos enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, Nosso culto coletivo está acabando, mas nós vamos para casa cultuando ao Senhor, amém? Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de te louvar, de te adorar, de cultuar o Senhor, oferecer, ó Pai, a nossa adoração, oferecer as nossas vidas, Senhor, como sacrifício vivo e suave, Senhor. Oferecer ao Senhor o nosso culto, um culto racional e um culto de reconhecimento ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e representa para nós. Nesse momento, ó Pai, quero pedir que o Senhor leve os meus irmãos em segurança para os seus lares e que permaneçam, Senhor, debaixo da mão protetora do Senhor durante toda a semana, porque a expectativa dos nossos corações é de nos reunirmos na próxima semana aqui como corpo de Cristo, para continuar rendendo ao Senhor, oferecendo ao Senhor o culto, o nosso culto coletivo como corpo de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nossas vidas, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja presente e bem notória, Senhor, sobre a Igreja de Cristo aqui nesse lugar e a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. É o que pedimos em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande o sol me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido